e que estimamos que termine por volta das 10. Os tradicionais outlooks do Banco Carregosa em formato webinar pretendem transmitir as nossas perspectivas para os mercados financeiros mundiais para o ano em curso. O programa de hoje contemplará as apresentações do Dr. Mário Carvalho Fernandes, Chief Investment Officer do Banco Carregosa, que falará sobre as perspectivas para os mercados financeiros para o ano 2025. De seguida, seguem-se as apresentações do Dr. Filipe Silva, Diretor de Investimentos do Banco Carregosa, que abordará os mercados obrigacionistas para o ano 2025, e a apresentação do Dr. Pedro Baldaia, Head of Equities do Banco Carregosa, que nos dará a visão do banco, no fundo, sobre os mercados acionistas para o corrente ano. De seguida, teremos novamente o Mário Carvalho Fernandes, que nos vai apresentar o nosso posicionamento por classe de ativos. Terminaremos a sessão de hoje ainda com espaço para perguntas que queiram dirigir aos nossos 3 oradores de hoje. Sem mais demora, passo a palavra ao Mário Carvalho Fernandes, Chief Investment Officer do Banco Carregosa. Mário, desculpa. Olá, obrigado, Tiago. Bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa apresentação de perspectivas para os mercados financeiros, num momento em que os mercados têm estado sobre algum nervosismo e uma elevada incerteza, e portanto é desafiante falar sobre o futuro, é sempre um futuro incerto. No entanto, nós estamos habituados nos mercados financeiros a lidar com essa incerteza, e aquilo que nos vamos aqui apresentar hoje também são formas de lidar com a incerteza, que por vezes é mais elevada, outras vezes é menos elevada, mas de facto essa incerteza sempre está lá, e o facto de ela estar num nível elevado apenas nos torna mais humildes e perceber que nós não temos capacidade de antecipar o futuro ou prever o futuro, temos sim a capacidade de olhar para o conjunto dos cenários possíveis que temos pela frente e montar uma estratégia para fazer frente a esses cenários alternativos. E assim, na apresentação de hoje, vamos ter então 4 partes, como o Tiago já referiu. A primeira parte falarei um bocadinho sobre a economia global, uma análise muito breve, apenas para dar de enquadramento, depois das apresentações mais dedicadas ao mercado de obrigações e ao mercado de ações, e depois, no fim, prever então como é que vamos atuar neste ambiente de incerteza, qual é a estratégia que vamos adotar para, no fundo, posicionar as carteiras dos nossos clientes. Começando então pela parte da economia global, começava por dar nota de que ainda em janeiro, quando o World Economic Forum se reuniu em Davos e inquiriu todos os principais decisores, quer de entidades públicas, quer de empresas privadas, que se reúnem neste fórum, sobre os principais riscos que viam no futuro próximo, em 2025, mas também a 2 e 10 anos, aquilo que se notava nas respostas deste inquérito é que o tema económico, propriamente dito, era pouco citado. As preocupações maiores eram relacionadas com a política no prazo mais imediato, e quando nos afastamos um bocadinho mais no horizonte temporal, a maior preocupação prende-se com temas ambientais. Obviamente que quer uma rúbrica, quer outra, podem ter canais comunicantes com a economia, e como estamos a ver, o tema da política acaba por afetar a parte económica através, por exemplo, de tarifas, mas também temos que ter atenção que a questão dos riscos ambientais podem se traduzir, por exemplo, em alterações na capacidade de produção dos bens agrícolas e, por essa via, gerar também novas vagas inflacionistas. E, portanto, nós temos que pensar um bocadinho como nos posicionar em termos de investimentos nos ativos financeiros. Temos que ter em atenção essas duas realidades que podem, no fundo, contaminar o desempenho dos nossos ativos, quer pela via da inflação, quer pela via de menor crescimento provocado pelas guerras comerciais. E, portanto, apesar da economia em si não estar no foco das atenções, nomeadamente
em janeiro, e nessa altura já se falava em tarifas e o Trump já tinha acabado de tomar posse no seu cargo presidencial dos Estados Unidos, não era um tema ainda muito latente. E, de facto, olhando para as previsões para o crescimento económico em 2025 e 2026, mesmo com dados atualizados à data de ontem, olhando aqui para as previsões compiladas pela Bloomberg, dos vários organismos que contribuem com previsões para o crescimento económico, aquilo que se vê é que a mediana dessas previsões continua aqui a prever um crescimento do PIB global em torno dos 3%, que é um PIB que mostra um crescimento moderado e, portanto, nem demasiado rápido, nem demasiado lento, um crescimento morno, que acaba por ser bastante positivo para as perspectivas para a valorização dos ativos financeiros, porque é aquele crescimento que não gera nem receios de recessão, nem receios de sobreaquecimento e de inflação. E esse crescimento tem vindo a ser revisto em alta nos Estados Unidos e em baixa na zona euro, pelo menos até agora, muito recentemente, ainda que, de facto, a partir de meados de fevereiro, se começa a notar que há um aumento da preocupação com o crescimento nos Estados Unidos, que, como vemos aqui, ainda está a mediana dos previsores ainda aponta para um crescimento superior a 2%, mas desde que a Walmart mostrou alguma preocupação com os consumidores norte-americanos, as vendas a retalho corroboraram esse sentimento e os sentimentos dos consumidores norte-americanos também mostrou alguma deterioração. Tem havido, de facto, aqui alguma preocupação que o crescimento americano poderá ser um pouco mais baixo do que o atual. Ainda assim, as projeções mais recentes andam na casa dos 1,5, 1,7, o que também não é um cenário recessivo e portanto, o cenário de um soft landing nos Estados Unidos continua a ser o cenário mais provável neste momento. Olhando para os PMIs, que nos dão informação um bocadinho mais em tempo real do que o PIB, e lembrando que o PMI acima de 50 mostra expansão da economia e um PMI abaixo de 50 mostra retração da economia, aquilo que temos visto ao longo dos últimos meses mais recentes é que tem havido uma maior convergência entre as economias. Nós temos, durante 2024, os Estados Unidos com uma economia a crescer a um ritmo bastante acelerado e a zona euro com dificuldades em ter crescimentos positivos, nomeadamente nas principais economias, mas nos últimos meses, e já agora em 2025, começa-se a notar um abrandamento do ritmo de crescimento nos Estados Unidos, com os PMIs compostos a passarem dos 55 para os 51, mas ao mesmo tempo uma ligeira recuperação na zona euro, em que os PMIs passam dos 48 para os 50 e mostrar uma economia um bocadinho menos deprimida. E, portanto, há essa convergência global nos ritmos de crescimento que tem permitido, por exemplo, que em termos cambiais o próprio euro tenha valorizado face ao dólar, uma vez que há uma redução das diferenças da dinâmica de crescimento e também isso pode acabar por ter impacto nas expectativas da evolução da política monetária, como vamos ver aqui no slide 2 mais à frente. Outro tema que também tem estado aqui a preocupar nos dias mais recentes o mercado tem a ver com o indicador do GDP Now da Atlanta Fed, um indicador que tenta compilar os vários indicadores de maior frequência que são divulgados diariamente sobre a economia norte-americana, num indicador que depois tem uma periodicidade semanal e que tenta, no fundo, estar correlacionado com o PIB em cada um dos momentos. É óbvio que o PIB é só um indicador que é conhecido como a periodicidade trimestral. Este indicador de GDP Now é semanal, tem muito mais ruído, muito mais, uma frequência muito mais elevada, mas de facto nas últimas semanas este indicador mostrou uma queda acentuada, que quando se olha para os detalhes desta queda, vê-se que a responsabilidade que puxa esta linha preta mais para baixo para o território negativo, o território que aponta para um crescimento negativo de 2% da economia norte-americana, são as barras vermelhas, que são precisamente as exportações líquidas, ou seja, exportações menos importações, que têm a grande responsabilidade de puxar este indicador para baixo. Isto é uma situação transitória,
tem a ver com os empresários norte-americanos anteciparem a imposição de tarifas, ou a possibilidade dessas tarifas virem a ser impostas, anteciparam as importações essas que seriam sempre feitas, provavelmente ao longo do ano, foram todas feitas no início do ano, e tanto as importações subtraem ao PIB norte-americano, e tanto há este efeito aqui de antecipação que gera que o crescimento norte-americano no primeiro trimestre provavelmente vai ser afetado por esta situação, mas que tenderá a reverter depois nos trimestres seguintes, e portanto este valor em si não é tão preocupante quanto poderia parecer quando olhamos para uma projeção de PIB a crescer neste momento ao ritmo negativo de 2,4%. No entanto, olhando também para as outras barrinhas, nota-se que, mesmo considerando ou anulando esse efeito das importações adicionais, olhando para as barrinhas laranja e azuis e verdes, nota-se que também essas têm estado a decair, e portanto, mesmo ignorando esse efeito, o crescimento do PIB, que nos últimos meses andaria ali mais próximo dos 3%, agora estará mais próximo dos 2%, 1,5%, e portanto há de facto aqui uma evolução de abrandamento da economia norte-americana, que no entanto não deverá ser mais do que isso, um abrandamento e não ainda um cenário de recessão. Olhando para a inflação, aqui temos tido boas notícias. Ainda esta semana foram divulgados a inflação nos Estados Unidos, que mostra uma redução da inflação core e também da inflação principal, que já está abaixo dos 3%, e não se nota também, a nível da evolução das matérias-primas e dos salários, nenhuma pressão para que haja um aumento inflacionista. Ela poderá surgir pela parte das tarifas. No entanto, as tarifas também serão sempre um fenómeno transitório, uma vez que, colocadas em vigor, depois no ano seguinte terão um efeito nulo na inflação, e portanto será sempre um efeito de transição. E vemos aqui a evolução então da inflação, quer na zona euro, quer nos Estados Unidos, a mostrar um comportamento dentro do esperado, ou seja, a convergir mais rapidamente dos 8% para os 4% do que agora dos 4% para os 2%, era algo que era esperado, e esta evolução agora vai ser mais lenta e errática, mas deverá continuar a progredir nesse sentido. E olhando para aquilo que o mercado financeiro nos diz em relação também às expectativas de inflação, vemos que no gráfico da esquerda a expectativa de inflação medida pelos break-evens das obrigações ligadas à inflação emitidas pelo Tesouro norte-americano a 5 anos mostraram um aumento da expectativa de inflação desde que o Trump começou a ser visto como candidato vencedor das presidenciais dos Estados Unidos, mas curiosamente agora com estas preocupações relativamente à robustez do crescimento económico, essas preocupações até têm estado a ser diminuídas. Notou-se ali um pequeno pico, precisamente com a imposição de tarifas, que terá um impacto de subir a inflação moderadamente neste período mais curto de 5 anos, mas olhando para o gráfico da direita, que mede no fundo a inflação dos 5 anos seguintes, dos 5 aos 10 anos seguintes, aí vemos que as expectativas de inflação continuam bastante ancoradas, não há aqui grande nervosismo em relação à estabilidade da inflação de longo prazo, e este é o gráfico para o qual a Reserva Federal norte-americana tende a olhar mais, e deverá, com base nesta informação, ter espaço para reduzir taxas de juros caso a economia abrande mais do que o esperado. E, portanto, temos essa salvaguarda perante uma ameaça de um crescimento mais lento, de que a Reserva Federal tem espaço neste momento para ajustar a sua política monetária sem colocar em causa as expectativas de inflação de longo prazo, que estão perfeitamente ancoradas. E por isso é expectável que os bancos centrais dos dois lados do Atlântico continuem a descer as suas taxas. Já desde o início do ano, que é expectável que o BCE continue a cortar taxas ao longo deste ano, terminando o ano com taxas muito próximas dos 2%. A expectativa do mercado tem andado entre 1,86% e os 2% para a taxa final do ano. Neste momento está um bocadinho mais otimista para a economia europeia, e portanto estamos aqui com
uma taxa mais próxima dos 2%. No caso dos Estados Unidos, o ano tinha começado com um grande otimismo em relação à economia norte-americana e, portanto, chegou-se mesmo a colocar em causa se haveria mais do que um corte de taxas ao longo deste ano, e apontava-se uma taxa terminal em 2025 na casa dos 4%. Agora, com estas notícias menos positivas para a robustez da economia norte-americana, há aqui um reajuste das expectativas, onde já se espera que até ao final do ano possam haver até cerca de 3 cortes, colocando as taxas de juros no final do ano mais próximas dos 3,5%. Portanto, há aqui, efetivamente, capacidade por parte da política monetária de atuar e contrabalançar esta eventual abrandamento da economia, que para já ainda só é baseada em poucos dados económicos, mas que há efetivamente alguns sinais de fragilidade e que merece ser ainda confirmada ao longo dos próximos semanas e meses. E depois, por outro lado, temos também outra preocupação que tem estado latente no mercado já há algum tempo, que é a necessidade dos governos do mundo desenvolvido terem continuar a emitir elevados estoques de dívida, por um lado, para substituir aquele que já tem atualmente e, adicionalmente, financiar os déficits que continuam a ser elevados em várias economias. Desde logo, a economia norte-americana surge como um fator a monitorizar pelo elevado estoque de dívida pública que tem em relação ao seu PIB e por ser uma economia que no mundo tem, de facto, um impacto grande. E a necessidade que o Tesouro norte-americano terá nos próximos anos de emitir dívida é um ritmo muito superior àquele que aconteceu até então, e será mais próximo daquilo que emitiu em 2024. Em 2024 conseguiu emitir esse estoque de dívida sem problemas. É expectável que em 25 e 26 também continue a conseguir fazê-lo, mas será aqui também um tema a monitorizar a nível de prazo um bocadinho mais longo, pela insustentabilidade que isto a prazo poderá acarretar. No imediato, o que poderá aqui fazer é que as taxas de juros nos prazos mais longos tenderão a aumentar devido a esta grande oferta de obrigações a inundar o mercado obrigacionista e, portanto, com as taxas de juros de curto prazo a serem pressionadas em baixo pela situação económica e pelos bancos centrais a reduzirem as taxas de referência que atuam sobre curto prazo. Se a parte longa da curva for deixada ao livre funcionamento do mercado, sem intervenção dos bancos centrais, a tendência deverá ser para um aumento dessas taxas de juros e vamos ter a curva de rendimento mais inclinada, ou seja, taxas de juros mais baixas nos prazos mais curtos e taxas de juros mais elevadas nos prazos mais longos. E é isso que temos vindo a assistir já nos últimos meses, olhando aqui para a evolução das yields a 10 anos, quer nos Estados Unidos, quer na Alemanha, temos vindo a assistir a um aumento dessas yields há 10 anos, apesar de sabermos que as taxas de juros no curto prazo têm estado a baixar, e isso faz com que a inclinação, ou seja, a diferença entre os 10 anos e os 2, esteja a aumentar significativamente para valores mais normais, mas a tendência poderá ser ainda de uma inclinação maior nos próximos meses. E acho que aqui passava a palavra ao Filipe, já uma vez que estou a entrar aqui na componente de obrigações, é uma boa ponte para o Filipe entrar com a apresentação das obrigações. Obrigado, Mário, pela tua apresentação e bom dia a todos, e agradeço pela presença neste dia. E pegando aqui um bocado no que o Mário referiu, e eu gosto sempre de fazer um enquadramento do que é que tem sido a evolução do mercado de dívida, até porque nos últimos anos temos tido alterações significativas nas políticas dos bancos centrais. Não podemos esquecer que passamos de 2001 para 2022 num cenário de taxas de juros negativas, que depois acabaram por evoluir e os bancos centrais acabaram por vir um bocadinho, não diria atrás de prejuízo, mas acabaram por subir drasticamente as taxas de juros. E isso acabou por ter efeitos muito nefastos em 2022, como podem ver, praticamente todas as classes mesmo longo prazo, curto prazo, acabaram todas mesmo as inflation linked bonds acabaram todas por ter retornos negativos, que depois foram sendo ajustados em 23, em 24,
e em 25 temos sim um ano aqui que eu diria um bocadinho misto em termos de retornos para a classe dívida, porque se olharmos, por exemplo, para as Pan-Europeans long term, que são mais de 10 anos até à data de dia 12, temos um retorno negativo no ano. Se olharmos, por exemplo, para o investment grade na Europa, também estamos com taxas com retornos negativos. Se for para os Estados Unidos, os retornos já baixaram drasticamente. Não podemos esquecer que, em termos de diferencial, taxas entre a Europa estão quase mais 2% que na Europa, portanto, isso também depois tem muito efeito aqui. E a parte que acaba por continuar a conseguir performar, acabam por ser aqui um bocadinho o high yield e também a dívida COCO, que é a última linha aqui da apresentação. Mas a verdade é que 24 foi um ano em que os bancos centrais desceram bastante as taxas e de 23 para 24 esses efeitos acabaram por se fazer sentir porque era o que o mercado esperava e acabou por estar implícito nos movimentos de mercado. Se olharmos aqui para os movimentos e um bocadinho explicar o que o Mário estava a apresentar, nós vemos que a evolução que as Euribors a 12 meses acabaram por ter, tiveram aqui uma descida significativa em 24, mas se olharmos para a taxa de juros alemã a 10 anos, vemos que o efeito em 2024 foi um bocadinho o oposto, ou seja, estamos ali abaixo dos 2%, para estarmos à data 2 nos 2,80, e isso acaba por ter muito efeito na curva das taxas, como o Mário estava a referir, na diferença entre os 2 anos e os 10 anos, e nos movimentos que depois o mercado vai tendo em cada uma das maturidades na dívida. Portanto, se olharmos para aqui, o que é que isto nos mostra? Mostra-nos, por exemplo, que no caso da dívida soberana alemã, as taxas de juros, quando começamos o ano, estamos a falar anos de 2025, tínhamos a curva invertida, que é esta linha mais clarinha, na amarelo, e a taxa ao mês estava nos 2,75 e passou agora para os 2,16, e nós estamos com cerca de 2 meses e meio de mercado. Já aos 10 anos, que tinham iniciado nos 2,36, acabaram por subir para os 2,83. Neste caso, e na Europa, nós acabamos por ter um evento que acabou por justificar grande parte deste movimento. A Alemanha anunciou recentemente a criação de um fundo especial de 500 mil milhões de euros que são destinados a um investimento em defesa e infraestruturas para ser implementado nos próximos 10 anos, portanto, e isto acabou por vir fazer com que o mercado tenha a percepção de que o governo alemão vai ter que se endividar mais, e ao se endividar mais vai ter que pagar também um prémio superior na sua dívida de mais longo prazo. A verdade é que com isto a Europa praticamente normalizou, ou seja, passámos de um cenário de praticamente curva invertida para uma normalização do mercado, em que o curto prazo paga menos que o médio e longo prazo, e isso é o que conseguimos ver neste gráfico aqui da esquerda. Já nos Estados Unidos não temos este efeito, a verdade é que a curva continua invertida até aos 3 anos, é certo que as taxas a partir dos 4 meses acabam por descer em todas as maturidades, uma vez que os 10 anos também foram dos 4,50 para os 4,30, portanto temos esta descida da linha mais clarinha para a linha verde, mas continuamos ainda com um abrandamento económico, a Fed vai ajustando as taxas a um ritmo diferente da Europa e por isso é que ainda temos este cenário de curva invertida. A nível de panorama e o que é que tem acontecido praticamente no último ano, tem sido um movimento, não é concertado, mas acaba por ser transversal globalmente, em que os bancos centrais, a ritmos diferentes, é verdade, e com dinâmicas também diferentes, vão descendo as taxas de juros. Tem aí as várias previsões para o final de 2025 e de que patamar é que nós vinhamos para cada uma das geografias. A única exceção acaba por ser o Japão, mas tirando o caso do Japão, em que manteve taxas negativas durante muito mais tempo, e mesmo assim as subidas que estão a fazer ainda está com taxas bem mais baixas que as outras geografias, a verdade é que todos os bancos centrais têm vindo a descer taxas. Estamos numa fase de mercado, eu diria, mais complicada devido à volatilidade que temos tido por força de todos os anúncios que o Donald Trump tem vindo a fazer para o mercado e com
com anúncios de tarifas, em que ele de manhã dita uma coisa, à tarde está a mudar para outra, e isso acaba por ser muito difícil para quem se tem de posicionar a médio e longo prazo, seja um governo, seja uma empresa, de ir ajustando, e o próprio mercado vai também tendo essa dificuldade, e por isso temos tido sempre um ajuste nas previsões de cortes de taxas, são todas sendo feitas mês a mês, em reunião a reunião, mas a verdade é que neste início do ano temos tido mais volatilidade por força de todo este ruído que acaba por vir para o mercado. Ainda ontem, Christine Lagarde acabava por referir um bocado isto. Ela dizia que as mudanças no comércio global e as alterações da arquitetura da defesa da região dificultarão os esforços para manter a inflação estável. Não podemos esquecer que o BCE tem por meta uma estabilidade de preço e inflação no torno dos 2%, e todo o caminho que tem feito de descida das taxas acaba por ser um bocadinho neste sentido, mas com todas estas variáveis que temos tido em cima da mesa, e também ainda não nos podemos esquecer que continuamos com uma guerra na Europa, acaba por trazer mais volatilidade, não só para o mercado de dívida, mas também para aquela previsibilidade que os bancos centrais gostam de ter e nas perspectivas que têm de crescimento, e isso acaba por tornar mais difícil o seu trabalho. Quando olhamos um bocadinho para a dívida da periferia, e aqui na periferia nós também já incluímos França, sendo que neste momento já não sei se fará muito sentido estarmos a chamar aos países periféricos, até porque Portugal e Espanha têm liderado em termos de crescimento a Europa, ao contrário da França e da Alemanha, mas a verdade é que os spreads têm evoluído, não por a percepção do risco destes países esteja a subir, mas por ajuste face à dívida soberana alemã. Portugal acaba por ser aí dos 4 que nós pusemos, entre Portugal, Espanha, Itália e França, aquele que apresenta neste momento o spread mais baixo, devido ao bom desempenho que Portugal tem tido. França acaba por estar sempre ainda bastante penalizada por força também de uma instabilidade política, apesar de França ter um rating superior ao de Portugal, mas isto acaba por ser uma normalização do mercado, em que a única coisa que aqui vemos é efetivamente um ajuste versus a Alemanha. A própria Itália também, se virmos aí desde 22 para agora, o seu spread tem vindo a baixar, apesar da taxa de soberana alemã ter subido aqui dos 2,20 para os 2,80, portanto acaba por ser um movimento normal, por isso se ouvirem falar que os spreads de Portugal estão a subir, acaba por ser um bocadinho, ou que estamos a pagar mais, acaba por ser um bocadinho reflexo deste movimento que vimos na dívida soberana alemã. Quando olhamos para a dívida corporativa e um bocadinho aqui dentro de onde nós fazemos grande parte dos nossos investimentos, a verdade é que as empresas continuam a mostrar bastante resiliência, tanto nos Estados Unidos como na Europa. E aqui não nos podemos esquecer que nos Estados Unidos as empresas têm estado a pagar por mais tempo taxas de juros bastante mais elevadas, mas aqui no raio de cobertura de juros, que é a capacidade que as empresas têm de pagar os juros da sua dívida, podemos ver que tanto o investment grade como no high yield apresentam um rácio bastante interessante, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Isso acaba por nos dar conforto quando fazemos um investimento neste tipo de empresas. Também as margens líquidas das empresas também estão em níveis bastante interessantes, portanto isto acaba por nos dar aquela solidez que nós queremos ter quando fazemos investimentos em dívida, porque sabemos que riscos políticos, que volatilidade e que custos de financiamento mais altos acabam sempre por trazer problemas para as empresas e possivelmente taxas de defaults mais elevadas. No entanto, isso não tem acontecido. Se olharmos para aqui, para as taxas de default, podemos ver que estamos dentro de um range muito, ainda diria, baixo, sem níveis de stress como foram, por exemplo, os anos de 20, de 2020 em que tivemos o Covid, ou por exemplo 2009 ou 2010 em que tivemos a crise da dívida soberana, e as previsões também não são de um crescimento muito abrupto, e muitas vezes as empresas que acabam por defaultar são empresas que já estão a ter problemas há algum tempo e o mercado já as tem identificadas. Se olharmos inclusive para a emissão, eu aqui só pus a emissão de dívida líquida europeia, podemos ver que ela até tem sido negativa, apesar de se esperar que este ano haja alguma emissão que vá contrabalançar esse efeito, mas neste momento tem sido negativa, e isto acaba por ser positivo pelo seguinte: se olharmos
para os últimos 2 anos na Europa, que foi os anos em que as empresas tiveram taxas de financiamento mais elevadas, elas acabaram por não vir para o mercado como fizeram, por exemplo, em 2020 ou 2021, sendo que nessa altura as taxas de juros eram negativas, portanto os custos de financiamento eram muito mais baixos. Portanto, isto também significa que as empresas arranjaram formas de financiar no mercado diferentes da do mercado de dívida, ou também não necessitaram e acabaram por otimizar os seus processos. A verdade é que isso também contribui para balanços também mais sólidos e que acabam por beneficiar as próprias empresas. Nós, do ponto de vista de quem investe em dívida, eu prefiro sempre que me estejam a pagar um bocadinho mais, mas eu às vezes prefiro aplicar um bocadinho do retorno em prol de investimentos mais sólidos. Quando olhamos aqui para o ano de 2025 e perceber que movimentos têm existido a nível de upgrades, rating versus downgrades, podemos ver, por exemplo, que na Europa, efetivamente, no high yield já temos mais downgrades do que upgrades. No caso do investment grade, por exemplo, nos Estados Unidos, tivemos 38 empresas a fazer upgrade versus novos downgrades. O high yield acaba por estar um bocadinho no intermédio. E aqui nos outros, que incluem aquelas empresas que nós chamamos de rising stars, bem como outro tipo de empresas, acabamos por ter mais upgrades do que downgrades. Portanto, na globalidade, temos tido mais upgrades do que downgrades, o que acaba por ser positivo para o mercado. Em termos de posicionamento e riscos, eu diria que atualmente a incerteza política tem trazido muito mais volatilidade para o mercado, e isso acaba por ser um fator que nós temos visto, apesar das empresas continuarem a se financiar, e é preciso notar que em dívida todas as emissões têm vindo para o mercado nos últimos anos, e apesar de estarmos em uma fase em que os bancos centrais pararam com os planos quantitativos, ou seja, não estão a comprar dívidas no mercado, e portanto acaba por sair um comprador natural e tem que ser substituído por outro, e todas as emissões têm tido uma procura bastante forte. No entanto, temos tido mais incerteza política, que traz mais risco para as empresas, porque elas acabam por ter que fazer um guidance e uma previsão das suas vendas, dos seus crescimentos futuros. Isso é mais difícil. Outro risco que poderíamos ter neste momento seria a inflação não estar a convergir para os níveis que é suposto. O Mário acabou por mostrar atrás que não é isso que está a acontecer, mas, portanto, uma inversão desta tendência também é um risco para quem está investido em dívida. A guerra, como é óbvio, se escalar globalmente também vai afetar os mercados, ou as taxas de default subirem, mas como estava a referir atrás, aqui é preciso ser muito criterioso nas seleções que fazemos. Eu acho que as empresas que têm problemas nós já as conhecemos, portanto evitar essas acaba por ser crucial, tanto no investment grade como no high yield, sendo que, por norma, as empresas que defaultam são as da high yield, porque primeiro o rating acaba por ser, portanto elas começam como investment grade, passa para a high yield e depois seguirá o processo normal de entrar em default. Em termos de posicionamento, nós investimos em investment grade, quer euros, quer dólares. Eu diria que a maturidade e o sweet spot seria ali até entre 5 até 7 anos. As dívida híbrida é bastante interessante. Aqui continuamos a dizer que a seleção é um fator bastante importante, tanto na dívida híbrida como no high yield. É preciso estar bem atento na escolha das empresas, para não entrarmos naquelas que já sabemos que podem ter problemas, ou por estarem a pagar, às vezes queremos um prémio de risco bastante mais elevado, e ele acaba por ir contra nós, porque prémios de risco mais elevados acaba por significar que a empresa está a ter maiores problemas, e também significa que ela, se tiver que se financiar, vai ter que ter custos de financiamento superiores. Passávamos agora ao meu colega, ao Pedro, que vos vai dar o outlook para o mercado acionista. Bom dia a todos e muito obrigado por participarem neste webinar. Falando então agora um pouco sobre o mercado de ações, é um pouco um clichê dizer que o mercado de ações se caracteriza por termos novidades todos os anos, todos os meses, todas as semanas, ou até todos os dias. Acho que este início do ano é muito caracterizado por isso. Por isso, durante esta apresentação, vamos falar um bocadinho do que aconteceu em 2024, mas também do que já se passou nos primeiros meses de 2025. Se olharmos para 2024, obviamente foi um ano bastante positivo para os mercados acionistas,
com rentabilidades positivas na generalidade dos índices seguidos aqui pelos nossos investidores. Em particular, tivemos uma outperformance muito significativa dos Estados Unidos versus outras geografias, em especial face à Europa. Tivemos o S&P 500 a subir 23%, enquanto que o Stock 600 subiu 6%. E tivemos também uma outperformance de large caps em relação a small caps. Tudo isto reflete, em grande medida, vamos ver em mais detalhe à frente, a performance do setor de tecnologia, em especial das chamadas Magnificent Seven, que tem um peso bastante significativo no índice americano e que conduziram a muita dessa outperformance ao longo do ano. Com isso a acontecer, aquilo que verificamos é que no final de 2024, olhando para o valuation, para a avaliação da média das empresas do mercado, vemos que o múltiplo de mercado se encontrava em níveis relativamente elevados em termos históricos, se bem que nunca perdendo de vista a tendência de crescimento dos resultados das empresas que constituem este índice. Isso vemos no gráfico em cima à direita, em que temos a performance diária do índice, neste caso o MSCI World, e vemos a linha que define o crescimento das empresas, dos resultados das empresas, vendo por isso que nunca há um desfazamento total entre performance e crescimento de resultados, que na prática é aquilo que mais importa para a avaliação das empresas. Se bem que, lá estávamos em múltiplos relativamente elevados. Essa avaliação historicamente elevada foi um pouco mitigada já agora no início do ano. Se virmos na parte de baixo deste gráfico em cima à direita, com o valuation a encaminhar-se para mais próximo da sua média histórica, em função das quedas que vimos nos mercados acionistas desde o início do ano, se bem que é provável também que os riscos que agora estão a ser incorporados pelo mercado, e que vamos falar um pouco a seguir, venham eventualmente a justificar cortes de estimativas de resultados e que por isso na prática se veja em função disso um novo afastamento ao longo das próximas semanas. Como reflexo disso, em baixo podemos ver que o prémio de risco das ações globais, aquilo que nos é pago em excesso pelas ações face a títulos sem risco, face às obrigações, esse prémio de risco está baixo em termos históricos. Isto reflete não só, lá está, a valorização elevada do mercado de ações, mas também a subida das yields no mercado de obrigações. Na verdade, o valor atual desse prémio de risco é significativamente inferior à mediana registada nos últimos 22 anos. Isto também se pode traduzir neste gráfico, comparando com o valuation de mercado no final do ano ou na atualidade, por comparação com momentos importantes na história em que se verificaram drawdowns significativos, portanto, que conduziram seguidamente a quedas com alguma força do mercado. Se compararmos, por exemplo, o momento atual com o momento anterior à queda das ações na sequência do estouro da bolha .com em 2000, aí vemos que, se virmos na tabela à esquerda, ainda estamos com níveis de valuation abaixo desse momento. No entanto, por exemplo, comparando com aquilo que se passou no início de 2022, antes da invasão da Ucrânia, estamos com um nível de valuation que é semelhante a esse, mas num contexto de taxas de juros bastante diferentes, já que no início de 2022 estávamos, por exemplo, com uma yield de 10 anos nos Estados Unidos a 1,6%, o que compara com um pouco acima de 4% neste momento. Por isso, obviamente, mesmo depois desta queda de mercado, não estamos num momento propriamente barato para o mercado de ações, se bem que, como vamos ver também a seguir, de alguma maneira esse valuation é sustentado ainda por estimativas de crescimento de resultados das empresas que compõem os índices, crescimento de resultados bastante saudáveis.
É importante também dizer, quando falamos de avaliação de mercado, que é importante distinguir numa base setorial aquilo que vemos, e usando neste caso como análise o S&P 500, neste momento temos o índice a mostrar uma dispersão de valuation por setor que é relativamente significativa. Muito se fala, obviamente, da valorização elevada do setor de tecnologia e, de facto, como podemos ver na tabela em cima à direita, comparando com as médias históricas dos últimos 10 anos ou dos últimos 30 anos, estamos num percentil relativamente elevado, isto é, estamos num nível de valuation relativamente elevado, mas isso é verdade não só para a tecnologia, mas também para outros setores como a área industrial em particular, e até curiosamente para consumo não cíclico, o que talvez mostre que os investidores ao longo dos últimos meses ou trimestres têm tentado continuar a seguir esta tendência de crescimento dos setores mais favorecidos ao longo dos últimos meses, mas protegendo-se de alguma maneira também comprando setores menos cíclicos. Por comparação, por outro lado, com setores que ficaram claramente para trás em termos de valuation, como real estate ou energia. A visão que temos em relação a isso é que, obviamente, havendo esta disparidade, isso mostra que existem, de facto, oportunidades significativas para diferenciação de performance daqui para a frente através de uma adequada escolha dos setores em que investimos. Um reflexo também da grande outperformance do setor de tecnologia, a importância que ganhou nos índices ao longo dos últimos anos, é o facto de esse setor ter conduzido a um nível de concentração muito significativo no mercado acionista, em especial nos Estados Unidos. Se virmos no gráfico em baixo à direita, mesmo depois desta queda grande das empresas tecnológicas nos últimos dias, a verdade é que as 10 maiores empresas do S&P 500 representam cerca de 36% da capitalização de mercado do índice, e muitas delas, na verdade 8 dessas 10, são empresas relacionadas com tecnologia. Isto é, não só o índice ficou concentrado bastante num só setor e num reduzido número de empresas, mas também, obviamente, num setor que é historicamente volátil e em que neste momento os drivers de crescimento são relativamente estreitos, no sentido em que muito do potencial de crescimento deste setor está relacionado em particular com o tema da inteligência artificial. Isto é, a performance futura do índice, neste caso o S&P 500, que é claramente o maior índice mundial, representa cerca de 70% do índice global de ações, essa performance está muito dependente de um conjunto reduzido de ações e de temas de investimento, que naturalmente representa um aumento de risco significativo para a performance dos índices globais daqui para a frente. E, na verdade, esse risco já se tem materializado em 2025. Aquilo que temos no gráfico à direita é a performance, mais uma vez, do S&P 500, desde o início de 2022, portanto, esses 3 anos, 2022, 2023 e 2024, e a barra a cinzento marca a passagem do ano para 2025. E aquilo que verificamos é que, ao longo de todo este período, a performance das chamadas Magnificent Seven, que obviamente são 7 empresas relacionadas com o setor tecnológico e com grande peso no S&P 500, essas 7 empresas em conjunto representaram uma percentagem muito significativa do total do retorno do S&P 500, acima de 50% em qualquer um dos períodos assinalados na tabela à esquerda, para o bem e para o mal, tanto nas quedas do índice em 2022 como na performance extremamente positiva durante 2023 e 2024, e novamente registrando um contributo bastante negativo em 2025. À data de 11 de março, o S&P 500 caía 5%
desde o início do ano, e 15% foi a queda registada em média pelas Magnificent Seven, sendo que por isso o S&P 500, quando excluindo essas 7 empresas, por isso o S&P 493, registava nesse momento uma queda de apenas 1%. Outro aspecto em que claramente o mercado mudou ao longo dos últimos meses, por comparação com os 3 anos anteriores, por comparação com 22, 23 e 24, é a performance regional, em particular a disparidade de performance entre Estados Unidos e Europa. Enquanto que os Estados Unidos registraram uma grande outperformance à Europa no conjunto 22, 23 e 24, 2025 até agora, em 2025 temos assistido a uma recuperação bastante significativa da Europa, fechando parte desse gap de performance ocorrido durante os 3 anos anteriores. E há vários fatores que justificam essa melhor performance da Europa em 2025. Por um lado, o valuation mais atrativo da Europa. No fecho de 2024, os Estados Unidos tinham um PER de cerca de 22 vezes, enquanto a Europa tinha cerca de 15 vezes. Existem razões para os Estados Unidos, como mercado, estarem mais caros, nomeadamente o nível de crescimento de resultados mais significativo. No entanto, a magnitude deste desconto da Europa parecia já um pouco extremada e a verdade é que temos visto um fechar desse gap desde o início do ano. Depois tínhamos dados macroeconómicos mais favoráveis para a Europa do que para os Estados Unidos e que são relevantes para o mercado, nomeadamente no início do ano tínhamos uma maior perspectiva de cortes de taxas de juros na Europa do que nos Estados Unidos. Isso mudou um pouco, entretanto, nas últimas semanas, mas no início do ano era assim. E tínhamos também o dólar a ter valorizado bastante nos meses anteriores, o que obviamente favorecia o crescimento de resultados das exportadoras europeias, por contraposição resultando em alguns downgrades de estimativas de resultados de empresas multinacionais americanas. Mais uma vez, este é o caso de uma variável macroeconómica em que as coisas mudaram um bocadinho de figura nas últimas semanas, com uma recuperação muito forte do euro. Depois tínhamos também todas as questões geopolíticas, nomeadamente a incerteza política nos Estados Unidos decorrente da tomada de posse de Donald Trump e de todo o conjunto de iniciativas implementadas pela administração Trump desde a tomada de posse, e até como potencial positivo, fator positivo para a Europa, uma potencial resolução do conflito na Ucrânia, o que conduziria provavelmente a um impacto mais positivo para várias ações europeias do que para as suas congêneres americanas. E finalmente uma questão de performance setorial. Como vimos, os Estados Unidos estão extremamente dependentes do setor tecnológico, tem um peso muito grande no índice e, tendo-se verificado uma performance desse setor desde o início do ano, obviamente os Estados Unidos tendem a ter uma performance pior do que a Europa em função disso. Voltando então ao tema sempre mais relevante, que é a expectativa de crescimento de resultados para as ações que compõem os principais índices, a verdade é que neste momento os analistas continuam a esperar um ritmo de crescimento bastante significativo dos resultados das empresas que compõem os índices nos próximos 2 anos. E, na verdade, à data, espera-se até uma aceleração de crescimento de resultados. Como podem ver nessa tabela à direita, espera-se crescimento de resultados de 2 dígitos para as empresas do S&P 500 em 2025 e 2026, e mais uma vez com uma aceleração em 2026. Stock 600 na Europa sempre com um crescimento estimado menor do que nos Estados Unidos, mas mesmo assim um crescimento saudável e também a acelerar em qualquer um dos 2 próximos anos. E mais ainda, ao contrário do passado recente, em que muito do crescimento de resultados
estava concentrado no setor de tecnologia. A verdade é que agora existe esperançosamente uma muito maior dispersão desse crescimento, e se virmos no caso do MSCI World, temos aí a estimativa de crescimento de resultados por setor e vemos vários setores com crescimento estimado de 2 dígitos, e isso é saudável para o mercado, termos nesse aspecto menor dependência de apenas um setor. Claro que, obviamente, estas estimativas estão sempre a mudar em função daquilo que vemos no mercado, em especial o contexto macroeconómico e geopolítico. Também, em função disso, não podia deixar de falar sobre o impacto que a tomada de posse da administração de Trump está a ter no contexto económico e na percepção do mercado e também nas cotações. A tabela que temos aí à direita, enfim, não a vamos percorrer porque é extremamente complexa e com certeza registará alterações ao longo dos próximos dias até, mas mostra o conjunto de tarifas que foi anunciado pela administração de Trump e respectivas alterações de valores e de data de implementação ao longo das últimas semanas, e apenas serve para mostrar o nível de complexidade que foi acrescido a analistas de mercado, que em função de todas estas novidades que vão saindo, quase todos os dias, têm que alterar os seus modelos e respectivas avaliações de empresas, o que se torna extremamente complicado para navegar. E eu diria que muito se tem falado da imposição de uma nova política comercial por parte da administração de Trump, mas o ponto fundamental, para além dos respectivos valores das tarifas, mais importante até é o facto de se registarem alterações a essas medidas de uma forma persistente, o que torna muito difícil a tomada de decisões aos vários agentes económicos, desde indivíduos até empresas. É muito difícil serem tomadas decisões estratégicas na ausência de um contexto regulamentar que seja estável e consistente. E isso transmite um risco à economia global neste momento e por conseguinte, às empresas. Inércia, tipicamente, leva a desaceleração, e por isso o mercado de ações acabou por incorporar um maior risco de desaceleração da economia americana e da economia global. Isso conduziu às quedas bastante fortes a que temos assistido no mercado ao longo das últimas semanas. A nível da administração de Trump, do seu impacto, temos que falar não só da questão das tarifas, mas também dos potenciais cortes de despesas do Estado ao longo dos próximos anos. Isso impacta diretamente e indiretamente muitos setores e empresas cotadas nos Estados Unidos e até fora dos Estados Unidos, e também todo o contexto de visão geopolítica, que é radicalmente, ou parece ser neste momento radicalmente diferente do passado recente, nomeadamente com alguma antagonização dos parceiros históricos, nomeadamente a Europa. Isso também tem impacto a nível micro, a nível das empresas e dos setores que seguimos, e por isso é um fator importantíssimo para ser avaliado sempre. E um ponto fundamental que queria chamar a atenção também é que, ao contrário daquilo que o mercado esperava quando a administração de Trump tomou posse, não apareceu até agora o chamado Trump Put. O que é isto? Isto é o conceito de que Donald Trump e a sua administração acompanham sempre a evolução do mercado e da economia no sentido de tomar as decisões seguintes, e que, ao ver esta potencial desaceleração da economia e a queda dos mercados, poderiam tomar decisões mais simpáticas para amenizar essa performance. Mas até agora não se viu isso. Ao contrário, o discurso continua a ser muito consistente no sentido de que este é um momento de transição para a economia americana, no sentido de, a prazo, encontramos um equilíbrio mais interessante para a visão da administração Trump. Isso, para o mercado no curto prazo, é
um ponto negativo. Portanto, temos várias perguntas para 2025 que determinarão em grande parte a performance do mercado. Já falamos bastante da administração de Trump e da esfera geopolítica. Obviamente temos que falar do tema da inteligência artificial, como referi, é extremamente significativo para o setor tecnológico e, por conseguinte, pelo peso desse setor no índice, para o índice como um todo. A performance da China, será que a China tem capacidade de expulsar uma retoma? Isso teria bastante impacto para empresas europeias e também americanas. Evolução das yields tanto nos Estados Unidos como na Europa, preocupação com os déficits fiscais. Tivemos um caso também, como já falei um pouco, a questão cambial, que seguiu há vários anos de uma variação relativamente estreita do euro-dólar, num canal de variação relativamente estreito. Um aumento de volatilidade cambial também tem sempre impacto no mercado, por isso será necessário acompanhar. Em função de todos estes riscos e oportunidades, qual será a evolução dos múltiplos de mercado? Como vimos, tivemos uma deflação desses múltiplos ao longo das últimas semanas, se isso será para continuar. E, finalmente, se a Europa tem condições para sustentar a performance que registou ao longo dos últimos 2 meses. Por isso, em termos de posicionamento, continuamos otimistas, obviamente, para o mercado acionista em função do nível de crescimento de resultados a que pensamos vir a assistir, se bem que estamos com um posicionamento talvez um pouco mais cauteloso nesta fase do ciclo, com este risco acrescido de que o ritmo de crescimento da economia global venha a acelerar nos próximos trimestres. E continuamos a considerar adequado investir tanto nos Estados Unidos, principalmente buscando crescimento e inovação, como na Europa para mais valor no sentido de valuations mais baixos e algum potencial de reestruturação. E, finalmente, algo que nunca deixamos de dizer, mas que penso ser especialmente importante neste contexto de eventual desaceleração da economia global e por conseguinte, maior percepção de aumento de volatilidade de resultados, privilegiamos o investimento em empresas de qualidade, que são caracterizadas pela exposição a tendências estruturais de crescimento de longo prazo, não tanto tendências de crescimento cíclico, mas sim tendências de crescimento estrutural e excelente geração de cash flow. Do meu lado, neste momento, é tudo, por isso passaria de novo ao Mário. Obrigado, Pedro. Efetivamente, temos aqui um ambiente de elevada incerteza e, por isso, agora os próximos slides rápidos serão dedicados a tentar perceber onde estamos, para onde poderemos ir e qual a estratégia que devemos adotar na nossa alocação de ativos nas nossas carteiras. Quem nos segue há algum tempo sabe que nós gostamos de olhar para o mundo neste mapa de 4 quadrantes, em que rapidamente explico aqui a lógica destes quadrantes. Nós, no eixo do X, temos, no fundo, o crescimento económico global e como é que ele se desvia face à sua média histórica, entre 1, 2 e 3 desvios padrões. E no eixo vertical temos a variável da inflação, também outra variável macroeconómica muito importante, com impacto nos valores dos ativos financeiros e também aqui com os desvios face à sua média histórica em termos de desvios padrões. Isto quer dizer que quando estamos mesmo ali no cruzamento dos dois eixos, estamos com crescimentos económicos médios e inflações também ao nível médio histórico. É o ponto de normalidade, as duas variáveis estão nos sítios normais e assumindo que estas duas variáveis têm uma distribuição normal, nós vamos estar próximo desses valores quase metade do tempo. Nesse cenário em que temos aqui uma economia equilibrada, nós queremos ter uma carteira diversificada, a carteira típica de um investidor que tem um pouquinho de liquidez, um pouco de obrigações, um pouco de ações, um pouco de ativos alternativos, e depois temos é que ter algum cuidado a perceber se o mundo está a afastar-se desse centro
em alguma das direções dos outros quadrantes, em que temos ou um boom inflacionário, no caso em que temos uma inflação e um crescimento acima da média, ou um boom deflacionário no quadrante inferior direito, quando temos um crescimento acima da média, mas sem inflação, ou no lado esquerdo, quando temos crescimentos abaixo do normal, mas com uma inflação acima do normal, um cenário de estagflação, ou um crescimento negativo, ou abaixo da sua média histórica, e um período deflacionista em que temos um boost deflacionário. E é importante percebermos que estamos em algum desses quadrantes, porque em cada um desses quadrantes há ativos que performam bem e há ativos que performam bastante mal. Enquanto ali no meio é normal os ativos comportarem-se de forma normal, quando temos, por exemplo, surpresas de inflação, é normal que as obrigações longas com cupons fixos e elevada duration se comportem mal. Quando temos situações de crescimento económico mais baixo do que a média, é normal os ativos cíclicos, como as ações ou as obrigações com risco de crédito, se comportam menos bem. Enquanto, por exemplo, do lado direito, quando temos crescimento a partir desses ativos cíclicos, comportam-se bem e se ao mesmo tempo tivermos poucas pressões inflacionistas, aí será um cenário bastante positivo para a generalidade das classes ativos, uma vez que teremos quer ações, quer obrigações a valorizarem num cenário de boom deflacionário. Ora, até recentemente o mercado estava muito posicionado, e ao longo de 2024 muito posicionado na lógica da revolução da inteligência artificial. A inteligência artificial, ao ser um choque que poderá aumentar a produtividade dos agentes económicos, aumenta o produto sem pressões inflacionistas e, tanto, ajudaria ou ajudará a colocar a economia num quadrante de boom deflacionário, o tal quadrante muito positivo para a generalidade das classes de ativos, sejam elas ações ou obrigações, e tanto o mercado viveu 2024 aqui dar maior peso a este cenário. Depois temos aqui o Trump com a sua ideia de Make America Great Again, que tenderá a ser colocar a economia americana neste boom inflacionário, gerando um pouco mais de inflação, mas também gerando crescimento, situação que será benéfica para o mercado acionista, um pouco menos positivo para as obrigações de longo prazo, e é um risco que temos aqui. Mas, por outro lado, este impacto do Make America Great Again tem um reverso da medalha, porque é inflacionista e expansionista para os Estados Unidos, mas gera o efeito contrário na Europa e na China, países que exportam para a América e que vão ter menos crescimento e alguma pressão deflacionista, e, portanto, vamos ter aqui alguns efeitos de espelho dos cenários possíveis, que acabam por nos fazer acreditar que, no final, provavelmente o conjunto global destes diferentes efeitos vai nos colocar ali um pouco mais na zona central dos quadrantes, numa zona mais próxima da normalidade, com medidas que são, por um lado, inflacionistas, outras que geram deflação noutras regiões do globo, e, em média, por exemplo, a questão do Trump também, as próprias medidas que ele tem de aumentar a produção de petróleo, tem tido um impacto deflacionista no preço das matérias-primas, e por essa via também ajudar a uma desinflação global, e acabamos por ter também as próprias medidas de redução dos funcionários públicos, que tenderiam a ser uma medida que colocaria talvez aqui um crescimento económico mais moderado. E, portanto, no conjunto destas situações, e tendo em conta que a inteligência artificial continua a existir e a ter o seu impacto no aumento da produtividade, provavelmente vamos acabar por confluir ali para uma zona de maior normalidade. Mas, no entanto, havendo uma grande incerteza neste momento, e acho que isso ficou claro ao longo de toda esta apresentação, a melhor solução para um investidor é optar por uma grande diversificação nas suas classes de ativos. E, portanto, vamos avançando, percebendo que se há, em cada quadrante há ativos que se performam melhor e pior, um investidor que diversifique bem a sua carteira acabará por ter alguma proteção face aos cenários mais extremados. E, de facto, neste ambiente de grande incerteza, nós temos ainda uma convicção que os Estados Unidos, apesar do abrandamento, ainda poderão
fazer aquilo que é o soft landing, portanto, evitar a recessão, e a recessão a acontecer seria breve, porque temos aqui ainda as dinâmicas, por um lado, de proteccionismo que ajudarão as empresas norte-americanas a aumentar o seu produto e, portanto, a dinamizar a economia norte-americana. Temos a vaga de inteligência artificial que continua a fomentar o investimento e portanto, temos aqui fatores a promover a valorização dos ativos financeiros. Por outro lado, temos algum receio relativamente à inflação, como já referimos aqui no início, as questões das tarifas e a questão dos choques climatéricos podem criar choques inflacionistas e, portanto, qualquer portfólio deverá ter sempre esse risco latente na sua construção e, nos últimos dias, um aumento dos riscos de recessão ou um abrandamento da economia norte-americana que tem estado, então, a aumentar e, por isso, tem aqui esta setinha, está sob vigilância. Ainda não é o risco que vemos com maior probabilidade, mas é algo que vamos acompanhar. E depois temos aqui os outros riscos que já vêm um pouco mais do passado e que continuam também ainda a estar na nossa mente quando vamos construir uma carteira diversificada. E assim, o nosso posicionamento para 2025, que tem vindo assim já desde o início do ano, é um equal weight ou neutral nas várias classes de ativos, porque todas elas acabam por ter um papel muito importante neste ambiente de incerteza. A liquidez, através de depósitos a prazo ou fundos monetários, acaba por ser uma proteção face a uma inflação inesperada, porque depois permitirá reinvestir esse capital a taxas de juros mais elevadas, caso seja esse o cenário que possa acontecer no futuro. Não é o cenário central, mas é um cenário que estamos vigilantes. As obrigações, na sua componente de duration, permitirão proteger a carteira face a um abrandamento mais duradouro do que aquilo e profundo do que aquilo que estamos também a vislumbrar. E, por outro lado, as ações continuarão a ter a exposição a estas oportunidades que continuamos a ver no mercado acionista. Como vimos anteriormente, houve aqui talvez um excesso de valorização nos últimos meses de 2024, que agora foi corrigido, e por isso havia aqui esta nota de que as ações em relação às obrigações estariam talvez um bocadinho menos atrativas. A situação inverteu-se nas últimas semanas. Há cerca de 2-3 semanas atrás tínhamos o SP500 a transicionar num múltiplo de 22, que traduz um earnings yield de 4.2, algo assim do género, e tínhamos as obrigações a 10 anos norte-americanas a transicionar com yields de 4.8, portanto as obrigações sem risco a garantir uma yield superior às ações. Neste momento, com as ações a transacionarem já com um price earnings de 20 vezes, já estamos a falar de um earnings yield de 5% e as obrigações já estão nos Estados Unidos nos 4,2%, e portanto esta relação já está outra vez mais equilibrada, mais normal, e portanto esta correção que nos parece ser salutar do mercado acionista voltou a reequilibrar aqui o interesse das várias classes e portanto reforça a nossa ideia de equal weight nas várias classes. E depois temos os alternativos, onde continuamos a ter uma visão bastante construtiva para o ouro, até pela necessidade que os governos vão ter de emitir dívida nos próximos anos, de haver uma procura por parte de dívida pública norte-americana que tendencialmente será menor dos parceiros como a China, a Rússia e, portanto, até a própria Europa eventualmente poderá começar também a fugir um pouco desse ativo, e o ouro acaba por ser a alternativa mais evidente para os bancos centrais colocarem as suas reservas e, portanto, se isso vier a acontecer, o impacto no ouro tenderá a ser bastante forte, como tem estado a acontecer. Depois, em termos também de geografias, em termos mais macro, também temos uma visão relativamente equal weight. Os Estados Unidos, sendo uma economia mais fechada, mais resiliente a este ambiente de guerras comerciais, tenderá a ser uma melhor opção. Estava com uns price earnings bastante elevados, agora com esta correção se calhar volta a ter aqui uma ligeira vantagem em termos relativos face às outras geografias. E depois relativamente às ações, dizer que também na parte dos emergentes, os emergentes não são todos iguais, mas a China parece estar aqui a querer, em termos de mercado acionista, ganhar novamente alguma atratividade, ainda com um risco político bastante elevado. Depois, relativamente às obrigações,
continuamos a preferir as obrigações de investment grade para nos protegermos um bocadinho desse risco de um abrandamento económico mais severo. Para isso temos a parte das ações que nos expõe ao crescimento económico mais forte, caso ele ocorra, e portanto na parte das obrigações vemos mais a ideia de proteção da carteira e por isso também há uma cautela nos mercados emergentes que nessas situações tenderão sempre a ter maior fragilidade e, portanto, obviamente os emergentes não são todos iguais e aqui temos particular cuidado com aqueles que são tradicionalmente os mais frágeis e que poderão estar mais vulneráveis a uma alteração das condições dos mercados financeiros. E da minha parte é tudo e, portanto, ficamos agora à disposição para eventuais questões que possam ter. Tiago, estás em mute? Bom dia novamente, sim, Mário e Filipe e Pedro, muito obrigado pelas apresentações. Temos aqui algum conjunto de questões que foram colocadas ao longo das apresentações. Eu se calhar começaria por aqui por uma questão colocada diretamente ao Filipe Silva, que no fundo pergunta: os bancos centrais descem taxas ao mesmo tempo que as economias apresentam um abrandamento. Em que tipo de dívida e maturidades encontra mais valor? Dado o movimento atual nas taxas de juros, a verdade é que as empresas vão se conseguir poder financiar com taxas mais baixas, sejam elas investment grade ou de high yield. Por isso, faça isto e sabendo, um bocadinho na minha apresentação, mostrei também que o longo prazo acabou por subir um bocadinho, mais na Europa do que nos Estados Unidos por força do fundo que a Alemanha apresentou e para o investimento vai fazer nos próximos 10 anos, mas eu diria que eu estaria investido em maturidades, são 5 anos, máximo 10. Eu evitaria setores que possam vir a sofrer com o abrandamento económico, se ele se vier a implementar, mas pelo menos estaria mais cauteloso com o turismo imobiliário. E também evitaria empresas que sejam altamente endividadas, sabendo que podem estar a pagar neste momento prémios de risco superiores, mas vão estar muito mais sensíveis a este novo ciclo económico. Eu pessoalmente gosto muito da dívida híbrida, quer seja ela financeira e não financeira, porque aqui nós podemos encontrar emitentes que são investment grade na dívida sénior, mas também são investment grade neste tipo de dívida, na dívida híbrida, e por força de ser este tipo de dívida, acabam por pagar um prémio bastante superior e, portanto, o nosso retorno acaba por ser bastante mais interessante. Portanto, eu estaria aqui agora, vai depender muito se queremos dólares ou euros, mas tanto no investment grade como no high yield eu diria que existem boas opções. No high yield eu estaria mais centrado no curto prazo do que no médio e longo prazo, porque estas empresas são muito mais sensíveis ao ciclo económico e também às taxas de juros. Muito bem, Filipe, muito obrigado. Nós temos aqui um conjunto vário de questões, e eu se calhar juntava aqui para o Pedro Baldaia um 2 em 1, duas questões, até pelo adiantar da hora. Um é muito específico e que está na ordem do dia, que é o impacto do AI no mercado, em que falaste um bocadinho, mas se calhar de facto dar aqui uma maior profundidade e depois se calhar fazer logo diretamente uma segunda questão, no fundo, que é qual é o melhor posicionamento perante o aumento da volatilidade das equities. Se conseguisses responder os dois seguidos, se calhar era bom em termos de tempo. Obrigado. Obrigado pela pergunta. De facto, aquilo que vemos é que o tema inteligência artificial tem uma importância muito significativa para o mercado, por duas razões principais. Uma razão técnica de que muitas das empresas, ou melhor, empresas que somadas representam uma percentagem bastante significativa dos principais índices de ações, nomeadamente o setor tecnológico. Muitas dessas empresas, o seu fator principal de crescimento para os próximos anos seja exatamente em que medida é que podem beneficiar do crescimento do tema de inteligência artificial. Por conseguinte, como todas essas empresas beneficiam muito disso, o índice como um todo também beneficia, está muito dependente disso. Muito bem.
eu acho que o Pedro está aqui com algum problema técnico. Eu se calhar passava então assim para umas questões finais aqui ao Mário Carvalho Fernandes, se calhar também um 2 em 1, considerando que apresentou a parte da alocação de ativos, qual considera a melhor percentagem de uma carteira que deve ser alocada entre ações e obrigações e outros investimentos alternativos, e depois também aqui uma questão que apostei várias vezes, que tem um pouco a ver com a razão digamos, da diversificação dos investimentos e porque esta diversificação de investimentos e que vantagens é que ela tem. Obrigado. Em relação à composição da carteira tipo para cada cliente, ela vai depender muito dos objetivos de investimento do cliente e do seu perfil de investimento. E, portanto, aqui o importante será cada investidor conhecer bem qual é o seu objetivo de investimento, qual é o perfil de investidor e descobrir, então, como nessa informação, qual é a sua carteira tipo de longo prazo na sua alocação, quer ações, quer obrigações, quer a liquidez, e depois, conhecendo esses pesos centrais a cada uma dessas classes, que serão maiores ações nos clientes mais arrojados e maior um peso obrigações nos clientes mais defensivos, ao longo do tempo poder fazer alguns ajustes a essa alocação em torno desses pesos centrais, sem grandes flutuações, para só gerir, no fundo, o risco de estar exposto às classes erradas nos momentos errados, e tentando expor-se mais às classes que têm ventos favoráveis a suportar as suas valorizações, e tanto fazendo esses ajustes, mas de forma granular e em torno sempre daquilo que é a sua alocação central e alinhada com os seus objetivos e perfil, para nunca estar desconfortável com a carteira que tem, porque esse desconforto a prazo tende a gerar decisões erradas, e tanto quando estamos ou subexpostos ou sobreexpostos a determinadas classes ativos, ficamos fora do nosso campo normal, natural, e isso depois leva então a tomar decisões erradas com custos significativos para a performance das carteiras dos clientes. Relativamente à questão da diversificação, de facto a diversificação é um almoço grátis que a teoria de carteiras nos oferece, e que volta a ser bastante útil agora, em que o mercado financeiro oferece diferentes alternativas atrativas para o investimento. Eu lembro que alguns anos atrás, com taxas de juros reais e nominais negativas em grande parte das classes ativos, na parte de liquidez e parte de obrigações, os investidores não tinham taxas de juros garantidas, a não ser negativas, e por isso eram obrigados a ter um investimento nas classes acionistas e de obrigações com maior risco de crédito. Na altura falava-se do TINA, There is no alternative. Para quem queria ter alguma rentabilidade tinha que correr riscos, muitas vezes para os quais não estava totalmente confortável. Neste momento estamos numa situação de mercado bastante distinta, em que há alternativas razoáveis, e quando olhamos para os depósitos a prazo e para os fundos de mercado monetário, temos taxas de juros nominais e até reais positivas. As obrigações oferecem aí claramente também essas taxas nominais e reais positivas, e o mercado acionista, com este earnings yield estimado de 5% ao ano no longo prazo, também oferece uma oportunidade atrativa. A forma como esses ativos se vão comportar ao longo do tempo vai variar bastante, tendo em conta este ruído e a concretização de algum deste ruído em factos, e por isso um cabaz com os vários ativos tenderá a dar esse retorno no final do período de uma forma mais suave do que se estivesse exposto só a uma da classe de ativos, e é isso que a diversificação oferece. Muito obrigado, Mário. Eu, para finalizar, só uma última questão, que tivemos de facto muitas solicitações, e aproveito desde já para informar que a todos os presentes nesta sessão, aos clientes do banco, que possam contactar os seus gestores de conta, os seus private bankers, e nós teremos todo o gosto em dar seguimento às questões colocadas. Aqueles que ainda não são nossos clientes poderão enviar sempre um e-mail para o Banco Carregosa, por exemplo, o marketing@bancocarregosa.com,
marketing@bancarosa.com, e poderão fazê-lo, que nós daremos o melhor seguimento. Portanto, para fechar, uma última questão, e esta dirigida ao Filipe, que no fundo, qual é o maior risco para quem está investido em dívida? E com esta sessão depois, com esta questão, acho que depois podemos terminar a sessão de hoje. Para os investidores em dívida, efetivamente o maior risco que tem é o risco de duration combinado com o risco de crédito. Nós não nos podemos esquecer que subidas de taxas de juros acabam por afetar o mercado de dívida e fazer cair o preço das obrigações, sendo que o seu impacto nunca será igual em toda a dívida, atendendo às diferentes maturidades que existem. Portanto, neste momento, o mercado que está a descontar são descidas de taxas de juros por parte dos bancos centrais. É certo que vai afetar mais a dívida de curto prazo, mas se a dívida de curto prazo desce bastante as taxas, depois a de médio prazo e longo prazo também acaba por descer o seu prémio de risco. Portanto, eu diria que apesar de toda a volatilidade que temos tido neste início de ano e tudo o que vem sendo anunciado, estamos num cenário que é benigno para o crédito, ou seja, acaba por ser positivo, e a verdade é que esta volatilidade até nos traz novas oportunidades para entrarmos no mercado com eles, se calhar mais interessantes. O que temos tido é que, por força das tarifas que a administração de Donald Trump tem anunciado, tem dificultado os planos, quer para as empresas, quer para os bancos centrais. As empresas porque têm que posicionar os seus investimentos e estão neste momento um bocadinho à deriva, e os bancos centrais que vão ajustando as suas políticas monetárias, mas também têm dificuldade em perceber quais serão os números de inflação para o futuro, e ao terem uma maior dificuldade nesta previsibilidade, acabam por poderem ter que ajustar as políticas. No entanto, o Pedro referiu e mostrou na sua apresentação as várias tarifas que já foram implementadas. Há umas que vão para a frente, outras bem para trás. É importante perceber depois, ao fim de algum tempo, exatamente o que é que está em cima da mesa, o que é que vai impactar e de que forma irá impactar, mas diria que neste momento o risco para o crédito não é assim tão elevado, porque estamos ainda num cenário de descida das taxas e não de uma pausa ou inversão da tendência. Bom, Filipe, muito obrigado, e obrigado, Mário, também ao Pedro, que já não está connosco, mas foram fantásticas as vossas intervenções, obrigado. Bom, o nosso tempo chegou ao fim, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram connosco, é um privilégio, no fundo, estarem presentes aqui no nosso webinar sobre o futuro da economia, dos mercados financeiros mundiais para o corrente ano. Obrigado mais uma vez a todos pela vossa presença e desejamos o resto de um bom dia, bons investimentos. Obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigado.